Eu não acredito que esse universo foi criado pra só ter a gente. Mas quem disse que ele foi criado para alguma coisa? Por que, Então, que foi criado então, para A gente é alguma a coisa? puta cagada lá. Então, é que O aí Igor que a já gente definiu pra discorda. Eu não acredito no acaso, de certa forma, Sim, entendeu? sim. Acredito no acaso, o acaso existe no nosso contexto. Mas eu não acredito que a existência veio ao Veio ao acaso. acaso, entendi, Entendeu? entendi. Eu acho difícil de acreditar nisso, porque a existência não precisava existir. Claro. O existir Sim. não é uma probabilidade. A De gente, fato. na verdade, é uma exceção de uma regra geral A que é própria- não existir. Exato. Perfeito. Então, a regra do jogo lógico é a existência não existir. Entendeu? As coisas não existiram. Mas a gente nasce, a gente já quebra essa regra a partir do momento que a gente nasce. Tipo, algo existe. Existe algo. Portanto, a probabilidade que era maior não venceu. Que era de não existir nada. Essa era a maior probabilidade. Ela não venceu. Isso me abre esperança de acreditar que Aconteça em talvez outros a pontos, realidade não seja a que a lógica me aponta, dado as ferramentas e sim algo que eu não conheço. Entendeu? Eu acho que, pra mim, é mais provável que seja uma continuação de algo que eu não conheço do que seja um término do que tudo que existe. Porque a gente pode pensar egoístamente, a existência não é só você. A minha existência vai acabar, não significa que a existência vai acabar. Mesmo que o universo congele e vire não sei o que, ele ainda vai estar aí, de certa forma, entendeu? Mas eu acredito que toda a consciência é tão poderosa quanto a existência universal. Mas isso é uma questão religiosa minha, entendeu? Por isso que eu sei que não tem lógica nenhuma. É só Não, eu tem sim, quero cara. acreditar. A lógica tá na maneira de explicar. Isso foi incrível, essa explicação. Achei que você... Aí um negócio bem interessante, que só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, ele falou que uma coisa muito importante é a água. E ela é realmente importante. Da onde que veio a água que tá aqui na Terra? Aí todo mundo pensa que ela veio dos asteroides. Porque os asteroides bateram aqui, teve uma época no sistema solar, na hora que você faz a conta não fecha. Entendeu? Tem mais Não- água do que tem poderia mais ter água vindo do de que esteroide. Exata. E da onde que veio essa água extra? Os caras descobriram. Do Sol. Do Sol? Exatamente. O vento solar, Isso. que é carregado de hidrogênio, quando ele encontra pequenos pedaços de poeira que estão aí pelo sistema solar, esse hidrogênio ele gruda ali naquela poeira e essa poeira depois ela pode ter chegado na Terra e ajudado a dar essa água extra. Então, Caraca, que da hora. tá vendo? Uma coisa que é a água, que é fundamental para Fundamental essa na vida. vida. E tá relacionado a um sistema que é fundamental ao universo, que é o Sol. Então, e está relacionado com o Sol, que é um tipo de estrela muito específico. Então, você já começa a funilar aquele negócio. Que você falou, não, porque não é infinito. Quantas estrelas são iguais ao Sol? Não é infinito. Poucas. É um tanto lá. Sim. Então, um tanto outro resto, cara, você já tira da jogada. Sim, E sim. aí você vai afunilando. Não, eu E é entendo isso que o pessoal completamente. Eu faz, concordo entendeu? com vocês que a probabilidade de existir uma vida ultra avançada, que já dominou o nosso universo, e a gente só não vê porque eles colocaram uma plasma ao redor do nosso planeta, só transmitindo as Mas do estrelas. outro lado, mas aí do outro lado tem uma galera que fala, cara, existe sim, entendeu? Então, E o tanto Bob que teve Lazar? lá. Então, Sabe o que eu acho que é uma discussão legal também em cima disso tudo? Existindo ou não, como são os extraterrestres? Qual é, do ponto de vista da nossa visão da ciência e também do imaginário, esse ser? Pra mim é aquela questão da Lua. Não, mas como é que você acha o que ele ser é? se adaptou ao sistema onde ele foi criado. aí ele vai ser mal, cara. Vai ser mal, pode ter certeza. Esse terrestre, eu tenho esse terrestre bonzinho. Eu tendo a Tem concordar. uns que vem aqui, é Massamato aqui, né? Faz umas figurinhas. Mas ali é o dever de casa Não, mas das como crianças. vocês acham E que... se maldade for uma questão evolutiva Não, com contraproducente? certeza. Olha só. Não, como vocês acham que ele é fisicamente? O Monark hoje ele tá num nível de profundidade, assim, absurda. Assim, absurda. A cada Humanoide. pergunta dessas a gente tem que parar e falar, putz, Cara, é que a gente já conversou isso 200 milhões de vezes. nossa, esses temas são incríveis. Existe A um gente livro, adora, cara. eu Existe um livro muito falando em forma, né? Existe um livro de um ufólogo que é isso aí. Morfologia extraterrestre. Isso Estudo como de você acha morfologia que é? extraterrestre. Cara, eu não. Primeiro que eu não acho, né? Porque eu acho que não existe, né? Sim, mas sim. vamos supor Não, mas que considere exista, que né? são seres Se do nosso existir na sua imaginário. concepção, como seria? Cara, eu acho que seriam assim, meio humanoides, sim. Acho que seria. Eu acho que eles teriam certamente simetria. Eu não vejo... Simetria? Simetria. Ah, sim. Ser vivo sem simetria é foda, não vai longe.
A primeira coisa, simetria, né? Tipo, não vai ser estilo bactéria. Até bactéria tem simetria. Não vai ter alguns protozoários, são as coisas que não tem muita simetria, porque eles não tem metamaioria, né? Não divide. Eu acho que vai ter simetria. Primeira coisa, eu acho que ele vai ter órgãos do sentido próximo do cérebro. Ah, sim, com certeza. Olhos e tal. Então, e nesse sentido vai ser diferente de uma bactéria ou qualquer coisa assim. Tem que ter alguns sensores, né? Sensores perto do cérebro. Cérebro, sensores, simetria. Agora, você vai ter perna. Eu vi uma parada muito bizarra, Difícil, que era braço. um canal chinês deles cozinhando cérebro de porco. E o que é bizarro pra mim é que o cérebro de porco é idêntico, tem um formato diferente, mas é idêntico ao cérebro humano. Sim, lógico. Idêntico. Mas claro, muito mamífero, bizarro. os mamíferos são todos iguais. Você acha que a gente é tão diferente assim do porco no todo? É nada. Sim, Cara, mas olha pra os mim é órgãos, bizarro. olha o coração, olha tudo. Não, Então, cara, o pessoal usa, né? Lógico, Pra fazer exatamente. experimentos, tu testa É. no porco. Então, mas será que o alienígena teria um cérebro também similar? Isso é bem legal o que você está falando. Eu acho que o fato do cérebro do porco ser parecido com o nosso reflete as condições adaptativas do planeta Terra. Talvez seja diferente. Tem algum O animal... cérebro, sim. Por exemplo, uma ave muito grande, o cérebro dela é parecido com o cérebro do porco? Eu não sei Não. qual que é o cérebro de uma Não, ave. não, é muito diferente. grande. Assim, a questão não é tanto de tamanho de ave, tá? O cérebro da ave, ele é diferente porque, assim, o cérebro humano, o cérebro do porco, etc. Tal, você consegue ver a hemisferização muito E é clara. tudo rosinha, bonitinho, com aquelas curvinhas, tá ligado? Ah, não, isso aí. Tá, não, isso aí você vai ver no da ave também. A Ah, questão é. Então, mas sei lá, ó, abre aí um cérebro de Pô, não quero ver, não. avestruz, que é grandão. De porco é que você não quer ver mesmo, Avestruz né? é uma ave. A avestruz é grandona. Quem diz que o cérebro dela é grandão? Você viu a cabeça da avestruz? Ah, vai saber, né? É maior que um canarinho, né? Aqui, ó. Tem um desenho aqui, ó. É, não, o cérebro da avestruz Esse é não aquele parece tipo nada do- com o cérebro Aí, humano, ó. na real. A avestruz possui cérebro que é menor, né? Então, Esse é tipo aquele do Homer Simpson, sabe aquela É. aquela Olha lá. incrível que ele tá com a cabeça e a ressonância? Aquele é maravilhoso. mostra só. É o... Mas você tá falando, é parecido, né? As covinhas aqui e tal. Esses A enrugadinhos do rugosidade, cérebro. não, essa rugosidade é típica de córtex em geral, tá? A questão é que por exemplo, os ventrículos, tudo isso é diferente nas aves, dos Entendi. mamíferos. Então é diferente mesmo. Existe um salto de funcionamento imenso nos mamíferos. Tá? Tem muito a ver com a maneira como o próprio mamífero se reproduz, tem toda uma questão. Essas coisas são todas sistêmicas, né? Então, o cérebro do mamífero é parecido entre si. Tá? Então, o cérebro do porco com o do ser humano é parecido. O cérebro da ave, do peixe. Eu sei até que dá pra você pegar a pele do porco e enxertar em você e que funciona. Assim. Sim, tem isso. Hoje em dia não se usa mais, né? Não? Não se usa mais. Entendi. Porque você tem muita rejeição e a qualidade não é tão boa. Hoje em dia você tem maneiras de fazer enxerto. Faz a pele artificial, Você cara. faz exatamente Isso enxerto é louco, sintético né? e, Nossa. e a coisa funciona melhor. Aí, órgãos artificiais, quão longe tá disso? A gente já tem, né? Já tem um monte, Um né? monte. Coração, Não, mas válvulas eu digo, e... ao ponto da gente transplantar, já tem? Claro. Tem, o pessoal instala. Sério? É, ué, Um coração inteiro? com válvula e tudo direitinho. Caralho! Só deve ser caro pra caralho de com produzir. certeza. Vai ser milhões. A pele é um negócio já... Sobretudo, já... exatamente. Já tem transplante de pele, tem um monte. É Aquele claro cara que. que reconstruiu o rosto... né? Se a gente já tem transplante de rosto completo, que também, exatamente. São, assim, o que eu, assim, obviamente não é minha área, tá, transplantes, mas curiosamente, eu tive envolvido numa coisa muito grande, que foi a construção do Sistema Nacional de Biovigilância, da Anvisa. Foi um projeto grande que a gente montou, e a gente, quer dizer, o pessoal da Unifesp, eu participei muito disso ativamente, o pessoal da Anvisa fortemente, é um negócio muito legal. E, em resumo, tem um lance, essa parte de biovigilância está muito ligada a transplante de órgãos, tá? Doação e transplante de órgãos e tecidos. E, de fato, se a gente for ver hoje em dia, cara, a evolução dessas coisas de transplante assim, é brutal. E, entre outras coisas, tem muito isso de você fazer sistemas protéticos, né? Sistemas sintéticos que funcionam, que são uma loucura, tá? Então, você vai substituindo, de fato, cada vez mais órgãos naturais por próteses. Isso está acontecendo para burro, tá? Então, a gente tem, por exemplo, reconstituição de nervos avançando, a gente tem espinha dorsal, cara, tem muita coisa surgindo e de fato, a gente está caminhando para uma era em que essa coisa de você ser ciborgue não vai ser tão, assim, não vai ser meio comum. Vai ser metal. Não vai ser metal para começar, isso com certeza, tá? Mas assim, não vai ser uma coisa tão rara assim, sabe? As pessoas vão fazer cirurgias por acidente, câncer e outras coisas mais,
e vão repor partes grandes do corpo com tecidos sintéticos e também célula-tronco que vai ajudar a desenvolver tecido natural e eventualmente você vai botar um tecido sintético, um órgão, etc. Tal, e desenvolver ao longo do tempo estruturas naturais nele e aí eventualmente ir removendo partes sintéticas até que você fique com algo natural. Vai imprimir assim. em casa, cara. Imprime na impressora 3D lá um pedaço de um osso que chega no médico, ó, tá aqui, ó. Isso tá rolando muito, esse lance de impressão. Cara, isso é muito legal. Isso é exato. Prótese impressa em impressora 3D tá rolando muito, assim. É engraçado, né, esse negócio de prótese, porque, ó, uma curiosidade. Não sei se vocês pararam para pensar, certamente o Sérgio que já pensou em tudo que existe nesse mundo, já pensou, mas os átomos do nosso corpo são átomos do mundo. E no fundo, os átomos das pessoas que morreram compõem o nosso corpo. Tá? Então, e assim, tem uma brincadeira que diz assim, você respirou em algum momento na sua vida pelo menos um átomo de Hitler, tá? E de qualquer outra pessoa. Então existe Gandhi Hitler dentro de você. Olha que coisa bizarra, né? Que interessante. Então, beleza. Então, a vida, ela se compõe do ponto de vista material de uma maneira que lembra um pouco a visão dos espíritas, né, dessa reencarnação, a reencarnação em vida. Eu escrevi um texto sobre isso e gravei qualquer coisa por aí. Mas, enfim, é uma viagem que me toca pessoalmente, que eu acho poética e ao mesmo tempo interessante do ponto de vista científico. Legal. Mas olha uma coisa, a gente aos poucos também está caminhando para a substituição dos órgãos vivos em situações de emergência, etc., tal, por órgãos sintéticos. E aí os átomos componentes dessa vida, pela primeira vez, deixam de ser os átomos componentes de toda a vida que veio antes. Por exemplo, através do metal, por exemplo, através do plástico e outras coisas mais. Então, no fundo, a história da humanidade, do ponto de vista daquilo que constitui a vida, muda pela primeira vez. Exatamente. Engraçado, né? Engraçado. Louco. Que pira do caralho. Né? Eu pensei isso, eu tava dormindo, você acredita? Eu acordei com essa ideia. Falei, mas que coisa, né? É mesmo, né? Mas a gente consegue fazer, tipo, órgãos... Eu sei que tem, tipo, no estômago, no intestino, tem células neurais também. Assim, calma. Isso aí a gente tem pra tudo que é lado, tá? Então, por exemplo, se alguém pisar no teu pé, dói seu pé, não dói? Mas era tipo neurônios mesmo. Então. Tem neurônios neurônio até no pé? Tem. Sério? Claro. Você tem células nervosas, tá? Então, as células nervosas naturalmente informam o cérebro e aí você sente dor no pé, tá bom? Então, mas é que eu vi num vídeo que eu não sei se é no intestino ou no estômago, tem uma concentração. Muito como se grande, tivesse, exatamente. Você tem, outro cérebro ali. Isso, a gente chama de pequeno cérebro. Inclusive, eu falei disso também esqueci, que loucura, né? Eu falei isso no UOL, num dos cadernos, não o que eu escrevo, um outro. Sobre esse chamado pequeno cérebro. Falei isso faz umas 3 semanas. É o pequeno cérebro, né, que é o sistema nervoso entérico. É o seguinte, o sistema nervoso, em geral, ele está organizado em central e periférico. O que é o sistema nervoso central? Aquilo que está aqui dentro da sua cabeça, tá? Então, você tem o cérebro, você tem o cerebelo, você tem o bulbo, etc e tal. O sistema nervoso periférico é o sistema nervoso que desce pelo seu corpo, tá? E aí você tem, naturalmente, essa habilidade de controlar as coisas e etc e tal, que tem muito, e de sentir, que tem muito a ver com essa estrutura. Só que o nosso estômago e etc e tal, que está nessa porção periférica, ele tem uma coisa a mais. Porque, assim, você sente frio na barriga, né? Não é verdade? O medo, você sente... Nossa, meu estômago é o que mais sente. E todo mundo. A gente tem, por exemplo, tem doenças como a doença de Crohn, que são doenças com fortes componentes psicossomáticos, estresse crônico, muitas vezes úlceras. Às vezes é injusto até falar isso, que as pessoas têm úlcera por causa de estresse, porque úlcera muitas vezes é por outras razões, gastrite e úlcera. Mas, enfim, às vezes é de fato psicossomático. Então você tem uma outra coisa que não é igual àquilo que acontece na tua perna. Tem uma sensibilidade, tá? É um órgão do sentido também. E isso tem muito a ver com a própria maneira como os seus órgãos, aqui, os órgãos moles, eles respondem aos estímulos do mundo. E por que eles respondem dessa maneira? Porque pensa o seguinte, imagina que você está num ambiente chamado ambiente adaptativo da espécie, o Pleistoceno, chamado Idade da Pedra, comendo um negócio, etc e tal, e subitamente surge um bicho perigoso. O que você tem que fazer? Sai fora? Vazar. O que você faz? Naquele momento, quando você está comendo, você está numa postura relaxada que ajuda a digestão. Você precisa de uma descarga de adrenalina para sair fora.
essa descarga de adrenalina tem que tomar seu corpo inteiro, você tem que disparar. Então, o que acontece? O seu estômago, assim como a sua pupila, tudo isso responde de maneira sistêmica a esses neurohormônios, a esse neurohormônio, tá? Então, você tem um eixo chamado HPA, que é um eixo de liberação forte de neurohormônio no corpo, e você, sobretudo, você tem a porção simpática, a adrenalina, que vai fazer com que, e parasimpática, que vai fazer você realmente reagir com velocidade, ou a gente chama isso de ataque e fuga. Portanto, existe uma base evolucionária para você sentir essas coisas, porque tem a ver com comer mesmo, tem a ver com os momentos que você está... Pensa num animal, por exemplo, olha que coisa interessante, o cachorro, eu não sei se vocês já repararam, mas o cachorro, quando faz cocô, olha na tua cara. Você reparou isso? Quem tem cachorro sabe. Por que o cachorro não quer privacidade? Ele olha na tua cara porque ele não tem vergonha nenhuma de estar fazendo cocô na tua frente e ele busca proteção, porque ele está desprotegido. Ou seja, é um mecanismo, como ele te identifica como um parceiro, ou mais do que isso, como um líder, né? Ele busca em você essa proteção, essa calma, para ele poder ativar o sistema nervoso parassimpático, né? E noradrenalina e tal, e evitar que os órgãos... alguma coisa aconteça alguma coisa e ele tem que sair fora correndo. E por quê? Porque aquilo vai travar todo o sistema digestivo dele. Então, o sistema... estomagal, tá? Na verdade, intestinal. Então, o que acontece? A gente precisa dessas proteções todas para poder seguir aí com tranquilidade. E é esse o mecanismo que faz a gente ter essa base evolucionária que faz a gente sentir as coisas na barriga. Por isso que evoluíram os neurônios ali. Para dar essa vazão a esse tipo de sentimento que era necessário. Exato. Os neurônios, na verdade, surgiram ali por uma razão ainda muito mais ampla. Eles surgiram por causa do movimento chamado peristáltico, que é o movimento de fazer. Por isso que evoluiu sentir emoção ali. Tá? Você sente emoção ali, porque esse sentir emoção é correlato desse processo como um todo que é biológico, que é de fazer você, ou você relaxar e viver aquela situação e realmente aproveitar ao máximo o alimento no ambiente, ou você fugir, atacar, etc e tal. É por isso que você sente emoção. E é por isso que você tem esse... Quando a gente fala de segundo cérebro no sistema entérico, desse nervoso entérico, a gente está falando muito desse aspecto afetivo do cérebro mesmo. E é por isso que ele existe. Maneiro. Legal, né? Que tem isso. Então não é errado eu supor que fazer um transplante ou criar um órgão fake, né? Digamos assim. Sintético. Do estômago é mais difícil. Não é errado. Não, criar um estômago inteiro é a coisa mais... Mas a gente vai conseguir, mas a gente teria que replicar os neurônios dentro do estômago para conseguir replicar o estômago? Cara, porque eu fico pensando, vai tirar o sentimento da galera, né? Se tirar o estômago dele que eu não e colocar nunca mais vai ter frio na barriga. Exato. É que assim, eu acho que a ideia não é tanto você fazer... A busca não é por transplante de estômago completo. Tá? O estômago, como qualquer um desses outros órgãos, ele é feito de muitas partes. Tá? Então, a ideia, o que está evoluindo cada vez mais, é você substituir partes desses órgãos por elementos sintéticos. Tá? Hoje em dia já tem um monte de transplante de coisa, mas hoje em dia cada vez mais você está indo para essa linha célula-tronco e transplante sintético. Mas é de partes, entendeu? Então, eu não sei se faz sentido a gente pensar alguém vai tirar o estômago inteiro assim, tão cedo, entende? Eu acho é que... uma galera que corta o estômago, né? Exatamente, corta a operação, exatamente. E eles tiram neurônios quando corta a parte do estômago? Sim, com certeza, com certeza. Colocou muito bem. Eu não conheço bem os estudos dos impactos emocionais das cirurgias bariátricas, tá? Não conheço isso aí. Mas é intuitivo imaginar que certa... Eu até conheço... Mas a gente vê, o gordo fica sem graça pra caramba, né? Que afeta o humor, com certeza afeta o humor. Não necessariamente afeta negativamente para sempre, tá? Eventualmente é uma fase de adaptação e depois fica tudo certo. Mas em algum momento deve afetar o humor. Eu não conheço bem a cirurgia, os efeitos, mas faz todo sentido imaginar que sim. E eu acho que não afeta só por isso, é porque em geral quando você faz cirurgia grande... você tem uns efeitinhos. Psicológico ali, né? Tem, cara. Cirurgia é foda, cara. Indicam fazer um acompanhamento psicológico quem vai fazer esse tipo de cirurgia, cara, né? Cirurgia grande todas são fodas, assim. No final, o impacto é grande na vida. Pode crer. Até o lance de... Assim, em geral, tomar anestesia geral não tem problema. Mas que, de fato, às vezes, um procedimento grande, uma coisa assim, pode mexer com o seu cérebro? Pode, por um tempo. Então, isso, a gente vê muito recuperação de cirurgia, pessoa deprimida e tanto. Rola muito isso. Pode crer. Maneiro demais.
Ah, doideira, vai imprimir, cara. Compra impressora 3D, O já que você tá querendo trocar em você? Meu ombro, cara. Meu ombro podia melhorar um pouquinho. Que eu caí, eu machuquei ele e não funciona Vai mais. pôr um amortecedor ali, que aí na hora que você Porra, cair, dá imagina, seria foda. Não parece uma má ideia. Então, ó, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. E, bom, a gente se vê em breve. Beijo, tchau.